isso. Vamos agora falar do Cruzeiro, porque teve expulsão polêmica. O Cruzeiro perdeu por 3-0 no Sul. Eu tenho o áudio do VAR pra te mostrar. Quero ouvir o Henrique Fernandes. Mas vamos entender o contexto dessa partida. Derrota no Beira-Rio 3-0. É uma decisão institucional. Ninguém vai falar sobre o jogo de hoje, motivados aí pela questão da arbitragem. Muito inconformados com a expulsão ainda do Jonathan Jesus. Portanto, ninguém vai falar. Uma senhora polêmica. Vermelho direto pro Jonathan. Oportunidade clara de gol, fora da área, com disputa. É boxe, é cartão vermelho. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado. Não houve a falta. É um contato absolutamente normal. Foi uma expulsão justa, né? Era uma chance clara de gol que o Wesley ia ter. Muito lamentável o que aconteceu com a gente aqui hoje. Na realidade, acabou com o jogo, né? Pode me olhar que eu vou estar em cima, beleza? Sem frescura, não tem isso comigo, beleza? Futebol, não é igreja. Enquanto era 11 contra 11, o jogo até que estava equilibrado no Beira-Rio. O Cruzeiro, inclusive, chegou a marcar com o Eduardo, mas o gol foi anulado porque o William não conseguiu evitar a saída da bola pela linha de fundo. A bola saiu, né? Aí veio o lance que gerou toda a discussão. Disputa do Wesley com o Kaique e o Jonathan Jesus. O atacante ex-Cruzeiro caiu. O Marcelo de Lima Henrique marca a falta. Falta e cartão vermelho pro Jonathan Jesus. Olha, eu achei que ele foi severo demais. O Wesley faz o giro. Eu não vejo o Jonathan fazer essa carga em cima do Wesley. Fiquei esperando ali algum empurrão, alguma coisa. Não vejo também, né? Achei que foi rigoroso demais. O Cássio queria a marcação de um impedimento do Wesley, que não houve. E depois de quase 5 minutos de paralisação e conversa do árbitro Marcelo de Lima Henrique com o VAR, o cartão vermelho foi confirmado. Falta fora da área, oportunidade clara de gol, fora da área, com disputa. É boxe, é cartão vermelho. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado. Sim, teve um contato, mas é um contato de jogo. Aquele contato do Jonathan Jesus ali com a perna direita não é um contato de alavanca, é um contato normal ali de jogo, lateralizado. Com um jogador a mais em campo, o Inter assumiu definitivamente o controle da partida. Bate no canto e o Internacional abre o placar. Alan Patrick. Logo veio o segundo, do equatoriano Ener Valencia. Toca na bola, não dá pro Cássio. O Cruzeiro chegou a incomodar o goleiro Antony. Acertou a trave com o Wanderson. Wanderson bateu na trave! Mas no segundo tempo, o Inter dominou. O toque de mão do Carboneiro fez o gol do Wesley ser anulado. Está anulado o terceiro gol do Internacional. Mas no lance do colombiano Borré, tava tudo legal. Calma, frieza e muita categoria na finalização. É um absurdo um negócio desse, né? Então, nós vamos atrás de todos os envolvidos e vamos cobrar. Jogadores e técnico não falaram depois do jogo, você viu, né? Por conta do protesto. Vamos na ordem, Henrique. Expulsão do Jonathan Jesus. Pra você, foi correta o grande lance polêmico? Acho que é importante a gente explicar uma coisa. Não tem a possibilidade de você dar um amarelo por uma falta dessa. Ali é uma chance clara de gol e acho que tá bem claro isso. Você pode questionar a falta. Será que o Jonathan fez o bastante para derrubar o Wesley? E pra você Será que aquele toquezinho de coxa com coxa, eu acho até que atrapalha a passada do Wesley. Mas eu acho totalmente questionável o lance. Acho que o Cruzeiro tem razão de reclamar da marcação, porque por mais que o Inter já tivesse melhor, ela acabou pesando muito para a sequência do jogo, né, Maurício? E aí o Inter foi pra cima e aproveitou a Você tá vantagem. pegando um dos melhores times do campeonato na casa dos caras. O Inter ainda não perdeu. Depois do homem a menos, acho que faltou um pouquinho pro Cruzeiro também, controlar um pouco mais a velocidade do jogo, se manter organizado defensivamente. Mas se é um time que está com dificuldade até 11 contra 11, naturalmente não suportaria pressão. Ainda assim, o Inter fez 4 gols, a gente viu que um foi bem anulado. Foi muito volume de jogo e uma derrota forte para o Cruzeiro refletir sobre um monte de coisa. Né? Agora, para não dizer que foi terra arrasada, o Cruzeiro teve uma mudança tática, né? Tirou um atacante e botou o Eduardo. Pelo menos uma tentativa. O Eduardo chegou a fazer um gol que foi anulado, porque a bola saiu lá na linha de fundo, mas uma tentativa de preencher o meio-campo. Ele abriu mão dos dois atacantes, não jogou o Caio Jorge. O Eduardo acabou saindo para entrar o zagueiro Gamarra quando o Jonathan foi expulso. Acho até que poderia ter tirado o Gabigol, que é um cara que participa menos.
mas já tem uma tentativa do Leonardo Jardim de tatear um time novo. Vamos ver se no meio de semana na Sul-Americana ele mantém essa ideia. Eu acho que precisa de mais gente no meio campo. Matheus Pereira volta a ficar à disposição. Vamos ver se vai para um caminho melhor o Cruzeiro, que tá mal nesse momento da temporada, mesmo que já tenha uma vitória no Brasileiro. É isso. Meio de semana de Sul-Americana, Henrique Fernandes. Eu acho que no jogo de ontem a arbitragem foi fundamental e determinante pro resultado. Só isso. Calma, deixa eu terminar de falar, cara. Se toda vez que eu começar a falar, você interromper, é melhor você passar a bola pra mim, tá bom? Obrigado, amigo. Mas voltando, eu acho que no jogo de ontem a arbitragem foi determinante pro resultado. Mais do que qualquer análise tática, qualquer análise em relação ao elenco, em relação ao trabalho do Jardim. Eu até acho que todos precisam ser cobrados no Cruzeiro, mas quando o Jonathan Jesus é expulso aos 20 minutos do primeiro tempo, de forma completamente equivocada pela arbitragem, isso acaba interferindo no jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro fazia um jogo organizado. O Cruzeiro tinha organização no jogo de ontem. Eu não esperava do Cruzeiro partir para cima do Internacional, até porque a gente encontra duas equipes em estágios diferentes. O Inter está numa situação mais próxima de se tornar um time pronto e o Cruzeiro está numa situação em que ele está começando um trabalho. Ontem eu vi o Cruzeiro organizado, até diferente do que eu vi na terça-feira, que eu já falei com vocês que eu achava que contra o União de Santa Fé o Cruzeiro não foi organizado. Mas ontem o Cruzeiro estava organizado. E para mim a arbitragem acabou atrapalhando toda e qualquer possibilidade do Cruzeiro de conseguir um resultado positivo. Isso para mim foi fundamental. Então ontem eu coloco essa derrota do Cruzeiro da forma que aconteceu na conta da arbitragem. Até acho que o Cruzeiro podia perder lá. Tanto é que minha aposta aqui no palpitômetro dos donos da bola era 1-0 pro Inter. Mas, diante do que aconteceu com a expulsão, eu acho que o Cruzeiro foi totalmente prejudicado. E isso acabou com o jogo do Cruzeiro. Posso falar também? Então, por favor. Meu boa tarde a todos aí, Everton, Thiago, Elton, turma de casa. Novidade nenhuma se tratando de Marcelo. É um dos piores hábitos do Brasil. Contigo. No Atlético ele tem lá um currículo gigantesco de prejuízos ao Atlético. Ontem, sinceramente, eu cheguei do jogo do Atlético e aí eu fui assistir depois, eu vi o final do jogo do Cruzeiro, depois eu fui assistir o jogo de novo. Né? E aí eu assisti, eu estava lanchando sem som. E na hora desse lance, sem o som, eu não entendi o que ele estava marcando. Na hora que ele levantou o cartão, eu falei, por que ele deu? Porque, na minha concepção, quem toca ainda no cara, se for marcar, é o Kaique. Não o Jonathan Jesus, sinceramente. Então, assim, uma lambança. E aí, você chegar para jogar com o Inter lá, com 20 minutos, com um jogador a menos, meu amigo, acabou tudo. Tudo que você planejou para o jogo muda. Aí você coloca um cara, aí entra a outra parte, você analisar o elenco, né? Aí você coloca um cara para ir pro lugar dele, que não era nem para estar no Cruzeiro, com todo respeito aí à turma do Cruzeiro, mas, né, o jogador já era reserva do Atlético Paranaense. Aí a gente vai tentar entender como é que ele chegou aqui no Cruzeiro para ser titular do Cruzeiro num momento como esse. Porque o Luxemburgo fala isso, né? Se tem jogador ruim, uma hora você vai usar. Aí usou ontem. Aí, lá no que dá, mas eu acho que a conta do juiz aí, você pode... E ó, o pênalti do Palmeiras ontem. É uma piada. Temos um compilado. A situação da arbitragem é horrorosa. E o uso do VAR, a necessidade, boa tarde para todo mundo, a necessidade do VAR é para corrigir algo de errado que aconteceu no campo. O Marcelo errou bizonhamente em criar, vozes da cabeça dele, criar aquele lance ali como faltoso para cartão vermelho. E o VAR teria condição de salvá-lo. E salvar o jogo. Né? E salvar o jogo, salvar a situação. Mas a Daiane Muniz, ela fala com o árbitro. Isso que eu peguei, eu tô pegando aspas aqui para ler certinho, do jeitinho que ela fala. Considero ver claramente um contato imprudente, tô reforçando a palavra, imprudente, do número 34. É ele o jogador faltoso. Ela tá falando do Jonathan Jesus. De verdade, nem falta foi. Em ônibus coletivo, acontecem faltas muito piores para tentar sair de um ônibus. Né? Empurrão, encostada, passa para aqui, passa para ali, empurra de cá, joelhada para cá, para tentar sair de um ônibus coletivo. A nossa queridíssima, que há uma semana atrás, estávamos aqui falando também, citando o nome dela mais uma vez, Daiane, você tem que se preparar mais. É uma dica. Os erros acontecem na vida da gente para a gente buscar uma melhor preparação. E na semana passada, na segunda passada,
estávamos também tirando uma aspa sua, uma frase sua, que você fala que não foi lance faltoso envolvendo Grêmio e Atlético num pé alto no rosto do Natanael. Você falou que não acertou, então não é falta. Não. Para ser lance faltoso, não precisa acertar. A trave é de alumínio, ela pode abrir a cara de uma pessoa, furar um olho, quebrar um dente. Então não tem que... É lance faltoso, pé alto. Semana passada você falou que não acertou, então que o lance seguia. E essa semana, uma semana depois, na mesma Porto Alegre, você fala: consigo ver claramente um contato imprudente do número 34. Tem uma câmera. Que bom. Torcida Celeste, o que fizeram com o nosso Cruzeiro foi uma vergonha. Expulsar da forma que expulsaram o jogador do Cruzeiro, nem falta foi. Isso só mostra que a arbitragem, né? Só mostra que o VAR aqui do Brasil é uma vergonha. É uma vergonha. Até onde isso vai? Todos os presidentes, todos os clubes da Série A têm que tomar uma providência. Tem que ter uma reunião. Tem que tirar esses caras à frente da arbitragem, sabe? Tem que ir direto na CBF, reformular tudo, porque é uma vergonha. É árbitro que não dá a coletiva depois do jogo. Eles só estão ali. A única coisa que pode acontecer com eles é o presidente afastá-lo. Só isso. É muito fácil ser árbitro aqui. Muito fácil. O cara comete uma lambança dessa e ninguém faz nada. Então, assim, a torcida do Cruzeiro tá revoltada, né? O presidente, dono do Cruzeiro, Pedrinho BH, está, assim, muito chateado com essa situação e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.